Eu quero aqui, apesar do horário e apesar já estarmos nos aproximando do final da sessão, fazer aqui um registro, inicialmente, de satisfação por ter concluído hoje como presidente da comissão que se instalou para a análise da MP 712, que tratou de uma providência, de um procedimento necessário para o combate do mosquito Aedes aegypti, que causa no Brasil grandes problemas e que na área da saúde pública, na área do nosso controle sanitário, tem causado grandes problemas de saúde, de tranquilidade para a sociedade, inclusive fazendo com que o número de crianças recém-nascidas com microcefalia seja cada vez maior. É preciso destacar que os trabalhos da comissão se desenrolaram com muita celeridade. Nós tivemos mais de 20 palestrantes apresentando informações para a comissão nas audiências públicas que realizamos, foram 4 audiências públicas, e tivemos um trabalho excepcional, muito bem realizado pelo deputado Newton Cardoso Júnior, do PMDB de Minas Gerais, que foi o relator da matéria. Então, na manhã de hoje, nós concluímos os trabalhos e encaminhamos aquela medida provisória, agora na forma de projeto de lei, para a Câmara dos Deputados, onde certamente será objeto de análise e de votação para depois ser apreciada aqui pelo Senado. É importante mencionar que o projeto, a medida provisória, recebeu aqui no Congresso Nacional um total de 108 emendas, todas elas muito importantes, apresentadas por senadores e deputados, tanto da situação como da oposição. E é bom dizer e registrar que a medida provisória editada pelo governo tinha apenas e tão somente o propósito de viabilizar o ingresso e o acesso dos agentes de saúde, das autoridades sanitárias, naquelas propriedades que estivessem lacradas, inacessíveis ou fechadas pelos seus proprietários. Pela medida provisória, se garantiu o direito à propriedade, se garantiu toda a condição jurídica para que a vigilância sanitária e as autoridades da saúde pudessem agir, tanto no âmbito municipal quanto na área estadual ou até federal. Mas as 108 emendas apresentadas pelos parlamentares permitiram que o relator ampliasse em muito aquele texto legal da medida provisória. Eu diria, como já falei na própria comissão, que o Congresso Nacional fez um trabalho de grande valor, de excelência, fazendo com que uma medida provisória de 3 artigos se transformasse quase que numa regra, numa condição política de ação governamental e pública para o combate do vetor que promove e que permite a proliferação do Zika vírus, do chikungunya e da dengue. Nós sabemos que o poder executivo no país se encontra hoje inerte, se encontra hoje absolutamente parado, e por isso nós do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, acabamos por realizar tarefas que caberiam originalmente ao Executivo. Mas, felizmente, deputados e senadores têm grande contribuição a oferecer e, por isso, o projeto de lei de conversão, que hoje foi aprovado finalmente, dá ao governo federal e também aos governos estaduais e municipais condições de agir com mais eficiência, com mais propriedade e com mais rapidez no combate a esse mal, a essa dificuldade que o Brasil enfrenta, fruto do descuido, do desleixo e da falta de competência e de responsabilidade do governo federal nos últimos anos, por não ter
atuado, não ter agido, não ter liderado um processo de combate a esse mal que, infelizmente, o Brasil enfrenta e que também não é mais só brasileiro, já é de vários países do mundo. De outro lado, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu ouvi hoje atentamente vários pronunciamentos feitos aqui da tribuna a respeito do processo de impeachment que se encontra em análise na comissão especial nomeada aqui no Senado na última segunda-feira. Eu quero felicitar os senadores que foram eleitos para presidir a comissão, o senador Raimundo Lira e também o senador Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, como relator. Eu tenho certeza que farão um trabalho de grande importância, um trabalho com muita responsabilidade e com muito espírito público. Agora, é preciso registrar e deixar aqui consignado. De fato, nós estamos analisando um processo que, uma vez autorizado pela Câmara dos Deputados, precisa merecer não só o andamento, mas também o julgamento. Nós já vimos processos de impeachment acontecerem em vários lugares do mundo. Para quem não lembra, já houve impeachment nos Estados Unidos que resultou no encerramento do mandato do presidente Richard Nixon. Já houve impeachment nos Estados Unidos para julgar atitudes que foram praticadas pelo presidente Bill Clinton. Lá nos Estados Unidos, o Senado Federal inocentou o presidente. Já houve impeachment aqui no Brasil com a saída de um presidente da República do seu cargo. Já houve impeachment no Paraguai. Há poucas semanas houve impeachment na África do Sul, onde o presidente daquele país era acusado de usar recursos públicos para fazer melhorias numa propriedade privada, numa propriedade que lhe pertencia. Na África do Sul, a Câmara dos Deputados não autorizou o prosseguimento do processo. No Brasil, dezenas de processos de impeachment foram impetrados contra vários presidentes da República, desde o PSDB até o PMDB, até o PT, ao longo dos últimos anos. E hoje nós temos o processo de impeachment contra a presidente Dilma, que foi apresentado, diga-se de passagem, por juristas brasileiros e não por partido político nenhum. É preciso desmentir a senadora Regina, que aqui se manifestou na tarde de hoje, dizendo que o processo de impeachment foi organizado, foi estruturado pelo PSDB. Não foi. O processo de impeachment foi apresentado por juristas, inclusive por juristas como Hélio Bicudo, que foi um dos fundadores do PT no Brasil. Esse processo que a Câmara enviou para o Senado agora precisa ser analisado. A primeira votação, que deverá ser na próxima semana, vai determinar se a presidente continua no cargo ou é afastada, ao mesmo tempo que autorizará o próprio Senado, através da comissão nomeada, a fazer todo o procedimento de audiências e de análise de processo e, finalmente, o julgamento pelo próprio plenário. É preciso dizer, e vossas excelências certamente haverão de concordar, que tanto poderemos ter um resultado pelo término do mandato da presidente, como poderemos ter um resultado diferente que permita a ela retomar ou reassumir o seu cargo. Vários exemplos disso, senador Paulo Rocha, existem pelo mundo e na história. Eu estou fazendo esta observação e essa manifestação para dizer aqui, com todo respeito aos que pensam diferente, que não me alinho e não concordo com a tese que eu vejo ser mencionada por senadores, principalmente pela imprensa, de que deveríamos ter eleições neste ano ainda para substituir o presidente e a vice. Não vejo esta como a saída
sendo a saída adequada dentro de um regime democrático, num regime que nós temos de instituições fortes e principalmente de legalidade. Não há a menor possibilidade de pensarmos assim. Nós temos que seguir o ritual, nós temos que seguir a Constituição, nós temos que seguir as regras já estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Aí sim, faremos algo em favor da democracia, em favor da lei, em favor da Constituição brasileira. Eu tenho certeza que nós haveremos de debater muitas vezes sobre esse tema. Vamos discutir o que é correto, o que não é, se aqueles atos praticados pela presidente, chamados de crime de responsabilidade, devem determinar o encerramento do seu mandato ou não. Agora dizer que por conta do processo de impeachment e da crise que ele gera, nós temos que fazer eleições, não respeitando a hierarquia já consagrada pelas eleições que vivenciamos no ano passado, é algo que não merece a minha concordância. E vejam, Vossas Excelências, não votei na chapa Dilma Rousseff e Michel Temer. Não sou do PMDB, não estou autorizado a falar em nome de alguém. Falo, senador Garibaldi Alves, apenas e tão somente sob o aspecto constitucional e legal. Aliás, devo lhes dizer, não será com a minha assinatura nem com o meu voto que eu vou contar a minha história política dizendo que num determinado momento, a partir de uma denúncia, nós mudamos uma Constituição para fazer uma votação sem que alguém merecesse o julgamento por atos que praticou. Não pode se revogar a democracia em nome de uma superação de dificuldades momentâneas e de crises políticas. Ouço com muito prazer, Vossa Excelência, senador Paulo Rocha. Senador Paulo Bauer, eu queria acrescentar aí no seu pronunciamento essa questão sobre o debate do impeachment e o julgamento da nossa presidenta aqui. Claro que o Senado é uma casa política, mas, além disso, é uma casa que representa a nossa federação e, portanto, o Estado brasileiro. Eu estou chegando aqui no Senado Federal faz este primeiro mandato meu aqui no 1 ano e meio. E me preocupa muito, às vezes, o nível de debate e da polarização política que se estabelece aqui. E esse eu acho que é um nível da nossa responsabilidade neste momento de julgar um mandato tão importante que é da Presidenta da República e conquistada no processo democrático. Eu acho que exige de nós serenidade, exige de nós capacidade de enfrentar a polarização política que está nas ruas e o mínimo de tolerância política que nos permite analisar com a delicadeza e que está nos exigindo este julgamento. Eu concebo que não é apenas as questões jurídicas que estão agora envolvidas, mas também o julgamento político que está já estabelecido no processo. Por isso, precisa da gente, de nós, um nível de autoridade e de autoridade política e, ao mesmo tempo, nós estamos sendo transformados num fórum de julgamento, portanto, nós também somos juízes. E há de se perguntar, primeiro, para poder cassar um mandato de uma presidenta, qual o crime que ela cometeu? Porque, para dar exatamente a condição naquela comissão, que ainda há pouco você elogiou a escolha dos dirigentes lá, para criar as condições da ampla defesa da presidenta,
do seu governo para poder justificar qual o crime que ele cometeu. Porque se o impeachment é um processo legal previsto na Constituição, mas tem justificativa para estar na Constituição de que tem que cometer um crime de responsabilidade, um crime, outros que estão previstos no processo do impeachment. Portanto, eu queria me somar à ideia de que a nossa responsabilidade como senadores da República para julgar estes não pode ficar entranhado ou envolvido ou influenciado pela forma como foi processado este impeachment na Câmara Federal. Aquilo ali, o julgamento, os votos que estabeleceu naquele domingo, mostra um nível de que a Câmara Federal não estava preparada para enfrentar este nível de julgamento, esse nível de enfrentar esse processo. Os nossos deputados, infelizmente, demonstraram que estavam aquém deste processo. O próprio início o próprio presidente admitir a ideia do momento veio de um processo muito emocional, de vingança. Vocês falam sempre que, para poder até justificar a autoria do autor, falam no Hélio Bicudo, fundador do PT. Mas o Hélio Bicudo, ele tem também uma dose muito forte emocional, porque ele saiu ferido do PT. Então, ele se alia a isso com uma dose de emocional muito grande, não política, para processar isso. Então, eu acho que aqui nós deveremos ter a tranquilidade, a tolerância, a generosidade daquilo que está nos colocando aqui para poder julgar um mandato tão importante. Porque eu digo isso, senador Paulo Bauer, é em função do processo que está influenciando no estágio da democracia que nós construímos no nosso país. A democracia é muito caro para nós. Para nós, aqueles que têm valor estratégico para uma sociedade, a democracia é muito caro para nós. Para mim, por exemplo, é muito caro, vendo do Estado e de uma família pobre, de um jovem operário, que enfrentei a ditadura, enfrentei a luta pela terra, o processo, vi quantos companheiros caíram na bala do latifúndio, e foi o processo democrático que fez com que eu virei um dirigente sindical, depois virei um deputado federal e agora sou senador da República, graças à democracia. Então, a democracia é muito caro. Não dá para a gente brincar com os mandatos, quer seja de quem for, de vereador, de deputado, de senador, de prefeito e principalmente da presidenta da República, que conquistou este mandato numa disputa muito acirrada, estabelecida inclusive pelo seu próprio partido. Então, o que nós estou chamando a atenção, que este julgamento tem que ser um processo sereno, tranquilo, capaz de fazer um julgamento para poder estabelecer que não seja entranhado por essa disputa que já se estabeleceu na polarização da sociedade, mas, ao mesmo tempo, que tenha a serenidade, a tolerância política para poder preservar a democracia, e preservar a democracia é fazer o julgamento justo. Agradeço a Vossa Excelência e não tenho dúvidas de que o julgamento será justo, porque ele será com base em fatos reais, será feito observando-se as regras estabelecidas, será feito à luz do que a Constituição estabelece e, mais do que isso, acima de tudo, será feito com a lucidez política que têm os senadores que exercem um mandato nesta casa.
E quando eu falo de lucidez política, eu preciso me referir não apenas aos fatos que estão presentes no processo e apontados como crimes de responsabilidade fiscal. Nós sabemos que o Brasil e os brasileiros estão decepcionados com o governo Dilma. Nós sabemos que o Brasil e os brasileiros esperavam um governo melhor do PT. E certamente todos esses fatores que hoje decepcionam e deixam frustrados os brasileiros que tinham alguma expectativa positiva em relação ao governo federal, contribuem para que senadores e também os deputados, quando lhes coube tomar decisão, queiram e analisem todo o processo de impeachment com muito mais responsabilidade. Por quê? Porque não se trata apenas de um processo, se trata de um cargo, o maior do país, o mais importante do país, que precisa, obviamente, merecer toda a nossa consideração política. E por isso mesmo, já ouço Vossa Excelência, por isso mesmo, eu quero aqui reafirmar o processo de julgamento, no meu ponto de vista, tem que seguir com toda a seriedade, com toda a responsabilidade, mas não pode ser substituído, nem por eleições que se façam agora, nem pela renúncia de quem quer que seja, porque das duas uma, ou nós aprendemos a conviver com o que temos de democracia, de instituições sólidas e principalmente de regras jurídicas muito claras, fortalecendo a democracia e as instituições, ou nós procuramos atalhos e outros caminhos para evitar que se faça esse fortalecimento. Ouço Vossa Excelência, senador Jorge Viana, com muito prazer. Senador Garibaldi, como nós estamos aqui, eu sei que Vossa Excelência ajudará também, dando um pouquinho de tempo para o orador, o nosso colega, que eu tenho muita estima, Paulo Bauer. Eu agradeço a parte, mas eu, ouvindo Vossa Excelência, que tenta estabelecer aqui um debate na sua visão, com seriedade, desse tema tão caro à democracia ao país, mas eu queria me pegar alguns pontos que ficam sem explicação. Um grupo de senadores está debatendo uma alternativa a esse enfrentamento que o país está vivendo hoje. Um grupo que fazia parte do governo, me refiro ao presidente Michel Temer, PMDB, Eduardo Cunha, resolveu agora assumir um governo. Não há consenso na tipificação do crime de responsabilidade da presidenta. Ou seja, para nós, está em curso um golpe, que da Câmara veio por uma ação de vingança do senhor Eduardo Cunha, que teve a legitimidade daquela sessão vergonhosa que manchou definitivamente o parlamento brasileiro, que foi aquela sessão da vergonha daquele domingo, ao vivo, para o Brasil e para o mundo. E aqui no Senado, senador Paulo Bauer, com todo o respeito, eu acho que foi cometido o maior erro pelo presidente do PSDB, Aécio Neves, pela bancada do PSDB, quando resolveu brigar pela relatoria. Ora, o relatório do PSDB é voto conhecido, é favorável ao impeachment. Não poderia ser diferente. Nada contra o senador Anastasia, meu colega, eu tenho maior estima, mas eu acho que o PSDB deu um tiro no pé. Porque vai ficar parecendo que na Câmara foi vingança e aqui foi um ressentimento dos que perderam a eleição. Mas eu vou mais adiante. Vossa Excelência falou, mas é um julgamento, o Senado vai fazer um julgamento. Eu também espero. Mas o vice-presidente Michel Temer não está respeitando o Senado. Ele está montando um governo quando o Senado nem iniciou a apreciação, e o Senado é o tribunal de julgamento do pedido de impeachment. Veja que contradição. Como é que nós vamos explicar para a população que o vice-presidente Michel Temer convidou anteontem o senhor Mariz para ser ministro da Justiça e hoje demitiu? Porque ele deu uma entrevista, ele não gostou, já mandou demitir. Ele está nomeando
demitindo sem que o Senado tenha feito o julgamento do impeachment da presidenta Dilma. Isso é uma grande contradição, é um desrespeito com o Senado Federal. Nós vamos fazer aqui do Senado, o presidente Michel Temer está fazendo do Senado um tribunal de faz de conta, que é tribunal de coisa nenhuma. Se o governo está sendo montado, já tem chefe da Casa Civil, já tem ministro da Fazenda, mas se não houve o impeachment ainda, não foi julgado, é um desrespeito com cada um que compõe aquela comissão. Eu acho um equívoco. Na época do Collor, na época do vice-presidente Itamar, ele ficou no canto dele. Quando o Senado declarou vaga à presidência, ele montou o governo dele e foi ajudado e fez a transição até a próxima eleição. Agora aqui não. Eu digo a Vossa Excelência, tem gente na nossa sociedade que até gosta de traição, mas tem horror ao traidor. Todos os governos que passaram nessa República, depois da redemocratização, todos, tiveram no PMDB um partido-chave para poder ter a sustentação do governo. Foi isso que fez, porque o PSDB não governava esse país, sem ter o PFL, e sem ter também uma parte do PMDB. Nós também não governávamos. Tivemos muita dificuldade. Só que o PMDB, que era o partido que dava a sustentação dos governos, para pior, ou para o bem ou para o mal, agora resolveu, sendo parte de um governo, assumir a presidência sem voto. Que crise nós podemos ter no eventual governo Temer? Começa com a crise de legitimidade. E aí eu concluo, porque eu sei que Vossa Excelência também já está há algum tempo na tribuna, mas eu só queria dizer, não tenham medo da proposta da eleição direta, não. O Michel Temer chamou ontem de golpe. O debate sobre materializando-se o golpe, chamar a eleição, o povo decidir. Eu acho que aí sim está se explicitando o jogo de carta marcada com imprensa, setores da imprensa, setores do judiciário e um esquema montado na Câmara e no Senado para tirar uma presidenta que não, contra ela não tem nem denúncia da Lava Jato, não tem nenhum crime tipificado de atentado à Constituição para pôr um governo ilegítimo. Agora, por que esse medo da eleição direta? Nós vamos até o fim tentando trabalhar com os senadores de que é necessário um julgamento justo. Mas agora nós já temos um governo sendo montado, um governo sem que o Senado tenha decidido, e me assusta ver agora o presidente do PMDB, Romero Jucá, dizer que discutir a eleição direta é golpe. E o seu Michel Temer ontem dizendo que é golpe. Voto, soberania do voto do povo não é golpe nem contra ele, nem contra ninguém. Aliás, numa democracia de verdade, é a única saída, é pelo voto. E eu tomara, está aí uns colegas senadores, e eu assino embaixo, estão encaminhando uma carta para a presidenta Dilma, pedindo a ela que foi a eleita, que ela tome uma manifestação pela pacificação do país e pela soberania do voto, de até perguntar ou mesmo mandar para o Senado, sim, eu aceito reduzir meu mandato diante dessa crise, desde que o povo, na soberania do voto, decida quem vai para o meu lugar para terminar esse mandato que eu aceito até encurtar. Essa é a equação que está posta. E o Michel Temer está chamando de passar para a soberania do eleitor e do voto, golpe. Eu acho que esse governo, que não começou, que não teve julgado ainda aqui o impeachment no Senado, começa muito mal quando antecipa o discurso, senta na cadeira antes da hora, nomeia e demite ministro, sem ter tido nem a chancela da ilegitimidade de uma eleição dada pelo Senado e pela Câmara. Porque esse pessoal vai ter que entrar pelas portas dos fundos do Palácio do Planalto, se entrar, porque na rampa só sobem os eleitos. Obrigado. Eu ouvi com atenção a manifestação de Vossa Excelência e quero aqui apenas retomar a um raciocínio que eu fiz no princípio da abordagem desse tema, quando mencionei os processos de impeachment acontecidos no Brasil, nos Estados Unidos, no Paraguai, na África do Sul, em todos os países democráticos onde o sistema é de governo presidencialista. Portanto,
se o impeachment é um mecanismo constitucional e legal que deve e pode ser utilizado nos casos que a Constituição prevê, é óbvio que nós devemos levá-lo até o fim. E se levamos o processo até o fim, nós identificamos o que temos na política de procedimentos que merecem reprovação e na administração pública igualmente, e nós também identificamos como o país se fortalece democraticamente graças à decisão tomada pelo Senado, seja ela qual for. Agora, é preciso mencionar o seguinte: se o presidente Temer ou o vice-presidente Temer está hoje conversando com pessoas, é natural que ele o faça. Diferente do que fez o Itamar, provavelmente seja diferente, mas não pode merecer reparos. Afinal de contas, o processo está caminhando e não seria de todo aceitável que o vice-presidente alegasse desconhecimento ou ficasse recluso à sua residência sem atender ninguém. Também é preciso registrar que a imprensa faz uma divulgação até muito interessada sobre essas especulações de convites, de nomeações ou de pessoas que poderiam ser ministros num eventual governo de transição ou num novo governo. Evidentemente que muitos daqueles que são citados foram contatados, mas não foram convidados, sequer mereceram o convite ou a manifestação do vice-presidente. Eu mesmo ouvi depoimentos de pessoas citadas na imprensa que negaram a existência destes convites, se assim podemos chamá-los. Nós precisamos, e volto a defender, dar prosseguimento ao processo, analisando com profundidade, com atenção e com espírito público todos os fatos ocorridos. Eu não me preocupo com o aspecto se houve um crime de responsabilidade pequeno ou grande, se ele foi praticado por esta ou por aquela razão. O fato é um só: houve, aconteceu, tem que ser punido, tem que merecer julgamento. Não se pode simplesmente inocentar pela consideração do tamanho ou do momento em que se praticou o fato que constitucionalmente merece reprovação. Nós, acima de tudo, temos que garantir o cumprimento e a observação do que dispõe a Constituição Federal. Eu, portanto, volto a dizer, se nós tivermos que fazer eleições para resolver o problema da crise, então tem que fazer eleição em todos os estados, ou teríamos que ter feito eleições em todos os estados onde governadores perderam o mandato. Teríamos que ter feito eleições em todos os municípios onde prefeitos perderam o mandato por várias razões, por decisão da Câmara, por decisão da Justiça Eleitoral, e o vice-prefeito, o vice-governador teve que assumir. Então não faria sentido, naqueles municípios onde isso já aconteceu, a gente cumprir a lei. E no caso da presidência da República, não se cumpre a lei, se muda a lei. Eu não consigo entender esse tipo de encaminhamento que alguns colegas senadores e até algumas lideranças do país tentam difundir nesse momento. Portanto, eu tenho certeza que nós todos vamos dar seguimento a esse assunto, vamos com serenidade encaminhá-lo e, acima de tudo, vamos dar ao país um resultado que vai fortalecer a democracia, vai valorizar a política, vai fazer com que esta casa seja ainda mais respeitada e detentora de maior credibilidade. E devo apenas fazer uma observação: a quem mencionar que o PSDB, o meu partido, o senador Aécio Neves, tem alguma mágoa, algum ressentimento por conta do resultado das últimas eleições, quero lhes afirmar que isso não existe. Acima de tudo, o PSDB tem 3 características. Uma é competente no exercício do governo, estaduais, municipais e federal.
2, nós somos democratas. Nós já perdemos 3 eleições para presidente da República e ninguém fala delas, só fala da última. Nós tivemos 3 derrotas sucessivas para a presidência da República e ninguém nos chamou de um partido que lamenta resultados ou quer revanche política. Agora, a terceira coisa que eu posso dizer é que o PSDB, acima de tudo, é Brasil. Pensa no país e quer ajudar o país. Agradeço a Vossas Excelências, principalmente ao presidente pela benevolência e certamente voltaremos à tribuna para abordar este e outros temas em outra oportunidade. Presidente. Pela ordem, presidente. Presidente, só para justificar a minha ausência nas votações anteriores, que eu estava em uma tarefa fora e não pude participar, mas justificar meus votos. Senador Paulo Rocha, eu acato e vai constar em ata que Vossa Excelência estava, mas que conste em ata, então, o seu voto acompanhando o partido. E o meu também, porque eu estava na Conferência dos Direitos Humanos, cheguei há pouco tempo, de volta a casa, que conste em ata também que o meu voto será acompanhando o voto partidário. Pela ordem, senador Galides da Mata. Senhor presidente, peço licença ao senador Wellington, mas para registrar que já estão aqui há muito tempo à espera desse registro, os vereadores que visitaram a casa e que vieram para o Encontro Nacional de Vereadores, e eu gostaria de registrar, portanto, a presença do vereador Adailton Dantas, da Paraíba, o vereador Adriano Melo, da Bahia, juntamente com Sivaldo Amorim, também baianos, os 2 ali, os 3, e mais o vereador Jurandir, também da Paraíba. Vieram ver os seus senadores, conhecer o plenário da casa e quero dizer que eles são bem-vindos e que voltem sempre para acompanhar o trabalho dos seus representantes. Muito obrigada, senhor presidente. Tudo bem. A presidência endossa o seu pronunciamento. Sejam todos bem-vindos. Senador Wellington Fagundes, para o seu pronunciamento, pelos 20 minutos regimentais e a tolerância da presidência, se for necessário. Senhor presidente, gostaria também, inicialmente aqui, de justificar também a minha ausência na votação agora há pouco, visto que estava exatamente numa audiência na ANTT, ou seja, Agência Nacional de Transporte Terrestre, onde estávamos discutindo lá a questão da continuidade das obras, da duplicação da BR-163 no meu estado. Também que consta em ata, o senador Wellington Fagundes, Paulo Rocha e Paulo Paim. Pelos motivos semelhantes, não podemos registrar o nosso voto naquela oportunidade. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, chamo especial atenção ao público que nos acompanha nesse momento pela TV Senado, pela Rádio Senado e também pela Agência Senado e ainda pelas redes sociais para o assunto que pretendo tratar aqui. Quando tomei posse no cargo de senador, apresentei uma proposta de emenda constitucional que recebeu o número 1 de 2015, a primeira PEC apresentada neste mandato, movido naturalmente por um sentimento revigorado no período eleitoral. Com 6 mandatos consecutivos como deputado federal, das quais 2 vezes eleito o mais votado do meu estado, sempre carreguei comigo as bandeiras do municipalismo, e com muito orgulho. E nesta eleição ao Senado não foi diferente. Reafirmei minhas convicções e me comprometi com os eleitores, sobretudo com os prefeitos e vereadores, a trabalhar pelas reformas. E a principal dela, a reforma do Pacto Federativo. Aliás, quero homenagear também os vereadores que estão aqui no plenário, do estado natural do meu pai, da Bahia, de onde meu pai era natural, da Bahia, mas também todos os vereadores do Brasil que aqui estão neste encontro. Aliás, sempre tenho dito que o vereador é aquele que está na ponta, aquele que está lá próximo do cidadão, aquele que atende todas as demandas do cidadão, até as questões sociais, até o problema de um parto, às vezes está lá o cidadão batendo a porta de madrugada na casa do vereador. Portanto, esse encontro nacional, onde os vereadores vêm aqui também para cobrar o Pacto Federativo. Pacto Federativo esse que foi prometido por todos os candidatos a presidente da República. Também os parlamentares que estiveram nos palanques, os governadores, todos dizendo que uma das
metas deste país era exatamente buscar o Pacto Federativo, ou seja, a melhor redistribuição do bolo tributário do Brasil, de tudo aquilo que se arrecada no Brasil. E hoje, infelizmente, ainda temos uma concentração muito grande na mão do governo federal e dos governos dos estados. Menos de 18% de tudo que se arrecada no Brasil é que vai diretamente para os municípios. Por isso, é que reafirmo aqui a minha convicção e quero aqui mais uma vez me comprometer com os eleitores, sobretudo com os prefeitos e vereadores. E assim eu fiz. Nos primeiros dias apresentei essa emenda constitucional destinada a promover um novo rateio da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a importação e comercialização de combustíveis, a CID Combustíveis, entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Hoje, senador Hélio, senador Garibaldi, que também estava lá, nos ajudando na Comissão de Constituição e Justiça para aprovar essa PEC. E essa PEC, então, hoje, tivemos a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e quero aqui agradecer, de forma especial, o senador Antônio Anastasia, a quem coube a relatoria da matéria, pelo seu brilhante parecer. Também ao senador Assir Gurgás, designado na sessão da CCJ de hoje como relator ad hoc. Também quero agradecer aos senadores José Maranhão, presidente da CCJ, e mais uma vez o senador Garibaldi Alves, que enalteceram com palavras a importância do projeto ora aprovado. Desde já, gostaria de pedir a este plenário também a aprovação dessa PEC. Quando aqui chegar, espero que nos próximos dias, porque ela é terminativa e virá diretamente para o plenário aqui do Senado. Atualmente, senhoras e senhores senadores, a Constituição Federal destina 29% da arrecadação do CID Combustíveis aos estados e ao Distrito Federal. Desse total, 25% apenas são repassados aos municípios. Vale ressaltar que o critério de redistribuição considera o contingente populacional e a posição ocupada pelo Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Em razão disso, algumas cidades acabam recebendo mais recursos que outras, ou seja, pelas regras em vigor, de cada R$100 arrecadados com a CID Combustíveis, a União fica com R$ 71 e repassa R$ 21,75 aos estados e ao Distrito Federal. E agora, vejam que disparidade. Aos municípios são repassados apenas a cada R$100, R$ 7,25. Ora, colegas senadores e senadoras, a questão é, onde vive o cidadão, se não no município? Afinal, como bem ressaltou o senador José Maranhão na sessão de hoje na CCJ, que aprovou a PEC da minha autoria, Estado e União são apenas e tão somente Constituição de direito, instituições abstratas, que muitas vezes geram governos distantes e até insensíveis às demandas e necessidades do cidadão, principalmente do cidadão comum, que está lá no bairro, que está lá na zona rural, que está distante, às vezes, até da sua própria sede no município, como o caso do município de Rondolândia, que está tão distante, a mais de 1.000 quilômetros da capital, e o cidadão, para chegar na sede do seu município, tem que atravessar o estado de Rondônia para poder chegar lá e estar próximo ao prefeito. As cidades não. As cidades compõem o mundo real. É o espaço onde se vive e se trabalha, onde se constrói. Por isso, senhor presidente, trabalho para criar formas e mecanismos para atender especialmente à organização e prerrogativa das cidades. E, nesse sentido, fundamental a descentralização da administração pública e, especialmente, a destinação dos recursos para o financiamento das atividades que vão ao encontro desses anseios e dessas necessidades dos cidadãos. Mas, como todos sabemos, o que aconteceu ao longo do tempo? Exatamente isso que estamos aqui vendo hoje.
Passou-se as responsabilidades e não há a contrapartida adequada. Resultado, os municípios estão extremamente sobrecarregados. Na educação, os gastos se elevaram extraordinariamente. Cabe aos municípios proporcionar creches, pré-escolas e ensino fundamental. Mas a União, por exemplo, repassa apenas 30 centavos por dia para custear a merenda escolar, insuficientes para cobrir os custos, que ficam em torno de R$ 2,30, enquanto que o município recebe apenas e tão somente 30 centavos. O transporte escolar é outro exemplo de distorção. Em Mato Grosso, o governo transfere apenas 1,9 por quilômetro rodado.